nesse momento agradecer a Deus e a todos os espíritos que a luz do Criador ilumina. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e mais uma vez podermos estar em contato com a doutrina dos Espíritos. Deus, que o Senhor é realmente todo amor e bondade e nos dá a permissão de, com esse ensino vindo do Espírito da Verdade, possa iluminar as nossas almas a cada dia através do esclarecimento real do seu Evangelho, como também a oportunidade que os Espíritos tiveram de deixar aqui um conforto para todos nós diante da realidade de vida e morte. Que a sua paz, Criador da vida, possa iluminar cada coração que aqui estiver vendo esse estudo e possa compreender e se auto-esclarecer na necessidade que temos de espíritos que somos, o conhecimento da nossa identidade. Fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Todos, estou aqui mais uma vez para dar a minha contribuição com o nosso grupo de estudos do Livro dos Médiuns. Dessa vez eu vou falar sobre o capítulo 21, né, com o título A Influência do Meio. E a gente viu aí no estudo da semana passada, né, que a necessidade da gente combater o orgulho, né, que é um dos maiores empecilhos na prática da boa mediunidade. O orgulho, um médium orgulhoso, né, que se sente superior ao outro, que não entende que a mediunidade é um instrumento de redenção do próprio médium, né? Ela é um instrumento de aprendizado primeiro do médium, né? E assim ele pode, enquanto ele aprende, ele auxilia outras pessoas. E essa necessidade, ela é uma das maiores barreiras, é o nosso orgulho, né? De acreditar que de não passar as mensagens para o crivo da razão, para o crivo do consenso, de não trocar as ideias com outros colegas, médiuns, dirigentes, de aceitar opiniões, aceitar conselhos e críticas, né? Na conclusão de Erasto, ele fala muito de que mais vale a gente ignorar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Então é importante que a gente tenha sempre a sabedoria de que o médium é um instrumento da espiritualidade, né? Sua qualidade tanto acadêmica quanto mediúnica, ela faz com que nós sejamos melhor instrumento e não melhores que os outros, né? Então vale reflexão aí no que a gente ouviu da aula passada e continuar, né, essa reflexão nesse tema apresentado pelo capítulo 21, onde ele fala da influência do meio, né? E o primeiro item, que é o 231, ele tem 4 questões. O item 232 e 233 ele já vem com as informações. E eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou lendo um pouco e fazendo comentário dentro daquilo que eu consigo compreender, e a gente desenvolve isso, né, durante o grupo na hora da aula. Perfeito? Então vamos lá. Capítulo 20, a influência do meio. Item 231,
exerce alguma influência sobre as manifestações? A resposta é: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Segunda pergunta: os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Resposta: sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que os consulta. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então eles permanecem completamente alheios. Pergunta 3. Os espíritos superiores tentam levar às reuniões fúteis intenções mais sérias? Resposta: os espíritos superiores não comparecem a reuniões em que a sua presença é inútil. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas aos meios instruídos, em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam da sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. E a pergunta 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não. Às vezes permanecem nelas a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como os estouvados numa reunião de sábios. Então vejamos, né? Sim, o meio ele causa influência nas manifestações, mas o que parece que ficou claro aqui é que a intenção, né, da reunião é que vale mais. Se é uma intenção séria, uma intenção aliás, se é uma reunião séria, onde há intenção de aprender, onde há intenção de crescimento, de aprendizado, e com boas intenções, mesmo que os médios não possuam uma faculdade mediúnica tão desenvolvida, ou mesmo não tendo pouca instrução, os espíritos se fazem uso para poder passar essa boa, para poder incentivar, né, aqueles que de boa vontade, de bom coração, estão buscando os seus ensinamentos. O contrário acontece quando os espíritos se deparam com reuniões onde os médiuns têm faculdades excelentes, têm meios acadêmicos, né, intelectuais bem desenvolvidos, mas estão com intenções de ironia, de brincadeiras, né, intenções mais inúteis e fúteis, né? Então eles não comparecem. E aí eles falam, para essas reuniões é mais interessante que os espíritos batedores, os espíritos zombeteiros, que vão atiçar o quê? As batidas, os efeitos físicos. Então esse é o papel dos espíritos zombeteiros e batedores, né? Chamar a atenção através dos sentidos. E continua aqui o item 232, né? Ele fala assim: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e nos observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação, segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos. Compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidades com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes. Se tomamos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que neles se encontram. Partindo desse princípio, imaginemos uma reunião
de homens levianos, inconsequentes e interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que, de preferência, estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições, e isso sem qualquer ideia de evocação. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, através de um intérprete, ou seja, um médium, que espíritos responderão ao seu apelo? Evidentemente, os que lá estão, predispostos a isso, e nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como um bom pastor que se dirige às suas ovelhas desgarradas. Mas se não o vê, compreendido nem ouvido, vai-se embora, como também o farias em seu lugar, e os outros têm o campo livre. Ou seja, né, os espíritos, o meio, ele é muito importante, né? Se numa reunião há pessoas, como eu disse, de boas intenções, então lá estarão espíritos bem intencionados e com boa vontade. Assim como numa reunião onde as pessoas estão na busca de respostas a questões fúteis e frívolas, um espírito superior até pode se comunicar, mas se ele perceber que a comunicação é inútil, não está atingindo o coração e os ouvidos daqueles que estão ali, ele apenas se retira, né? Assim como uma pessoa pode chegar numa reunião, num grupo de estudos, achando que vai encontrar, por exemplo, muitas pessoas que vão até uma casa espírita e acham que vão encontrar lá fenômenos, manifestações, e se decepcionam às vezes. Eu já ouvi relatos de pessoas que se decepcionam quando vão a uma casa espírita e não encontram mesas girantes, respostas imediatas. Não, mas eu cheguei lá, eu fui entrevistado, eu assisti uma palestra, recebi um passe e saí. Não vi nada de anormal. Eu falo, mas o que você queria? A pessoa estava buscando algo, respostas práticas. E principalmente quando a pessoa descobre que tem que estudar bastante, que tem que ler para poder aprender, aí sim elas acabam ficando chateadas e se afastam e falam, não, isso aí não é para mim. O mesmo acontece nas reuniões, né, dos espíritos que vão aonde eles têm mais afinidade. E a continuação, que é o item 233, o último item do capítulo. Ele fala assim, a seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam nossos preconceitos. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos. E antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas, quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes, não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium, como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a esses, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se puderem atrair outros espíritos para se comunicarem no lugar dos que habitualmente os cercam, o mesmo médium falará uma linguagem muito diferente, dando comunicações bastante afastadas das suas ideias e convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior a homogeneidade houver para o bem. Como mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender sem segundas intenções. Então, gente, pelo que eu consegui compreender, o que vale é a intenção. O meio, a intenção é que faz o meio. E o meio, ele
vai realmente, né, exercer influência sobre as manifestações, mas parte primeiro da nossa intenção. Então, assim, o meio, a intenção influi mais no meio do que o meio das manifestações, né? Se no primeiro momento a gente aprendeu sobre o combate, a busca do aperfeiçoamento, se no capítulo 20 a gente aprendeu a necessidade de se buscar um aprimoramento moral, né, para que a gente possa participar de reuniões mais sérias e elevadas, com aprendizado, com bastante com boas mensagens. Nesse capítulo nos mostram que a intenção, né, é o princípio de tudo, é o que vai exercer mais influência do que o próprio meio. A intenção, o coração do médium e da pessoa vai exercer, e das pessoas que estão na reunião vão exercer sim influência no meio, e o meio vai exercer influência nas manifestações. Então temos que tomar bastante cuidado com a nossa moral e principalmente com a intenção. Vamos às reuniões espíritas na intenção de aprender, na intenção de buscar o nosso aprimoramento, e não só respostas, e não só curiosidades, a intenção de crescer, a intenção, a humildade de saber que estamos aqui para aprender, para provar, para espiar, e que a mediunidade nada mais é do que um instrumento para que a gente possa, além de aprender, poder distribuir essas manifestações e auxiliar as outras pessoas. Ou seja, pelo que eu consegui compreender, eu acredito que o meio ele exerce influência nas manifestações, mas a intenção, o coração daqueles que participam da reunião exerce influência no meio, e isso faz a diferença. Então vamos discutir isso aí agora no nosso grupo de estudo. Eu espero que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter sabedoria, equilíbrio. Claro que até agora falei apenas da minha opinião, e agora a gente vai ao verdadeiro aprendizado, que é esse que a gente faz quando a gente discute, coloca as opiniões diversas no grupo e vai aprendendo uns com os outros. Conclusões do grupo. Aqui da influência do meio. Essa influência do meio, ela sempre vai existir, porque a influência do meio através dos espíritos, a influência do meio, eu estou falando aqui enquanto reunião mediúnica, dos outros médios, dos dirigentes, do dialogador, das pessoas, né, que estão, dos médios de sustentação. Então, vejam, eu acho aqui que essa influência não é só por parte dos espíritos, mas também por parte de cada um que lá vai estar. Lógico que aqui ele está dando mais ênfase à influência dos espíritos, mas todos nós que lá estamos nas reuniões, no trabalho, sofremos essa influência. E é interessante que a gente tem que olhar aqui por 2 ângulos. Nós temos essas influências que são lá nas reuniões mediúnicas, e temos também as influências do meio, onde nós vivemos, como ele falou, né, o planeta, como é o nosso planeta, como são os nossos sentimentos, pensamentos ainda. Então a gente vai para a reunião mediúnica, a gente leva o que a gente é. Não vai para a reunião mediúnica e vai virar santo. Mas, como nós já vimos, o médio tem que trabalhar aí, não só o médio, mas o trabalhador do modo geral, como o Rafael falou, tem que estudar, tem que trabalhar as suas más tendências. É interessante o que ele fala aqui do meio, né, quando ele diz que o desenvolvimento da mediunidade não depende da moral do médium. Agora, se eu tiver uma moral ruim, como será a minha intenção?
ela vai depender do uso que eu fizer da minha faculdade mediúnica. Aí vai entrar a qualidade moral do médium. Claro que o meio, ele afeta a mediunidade. Por quê? Você pode ser um médium equilibrado. Então, claro, você pode permitir vir de você bons espíritos, porque você cuida dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Mas se você está dentro de uma sala, será que isso realmente não influencia? Caso as outras pessoas não estejam com a mesma intenção, aí entra a intenção do bem, do amor, da compreensão. É meio complexo isso, né? A influência do meio na doutrina espírita, o fenômeno mediúnico é determinado pelo espírito comunicante e o seu intermediário, que é o médium. Tudo porque todos os envolventes na reunião mediúnica agem, são emissores de pensamento e atraem, irradiam energia e fazem-se simpáticos ou antipáticos da envolvência. Para uma reunião mediúnica ser objetiva e produtiva, necessita de sincronismo e sintonia, a fim de que sejamos homogêneos para termos um intercâmbio benéfico. Se não houver essa simpatia e vibrações generosas, o processo de intercâmbio poderá realizar-se mais, porém os médios sentirão essa diferença. Por quê? Vai existir um desequilíbrio de sintonia. E aí haverá a interversão espiritual, para que haja um intercâmbio no fenômeno com segurança. Se isso não acontecer, o médium poderá ter um cansaço, um desequilíbrio, que pode ser negativo, interferindo no seu físico e no seu mental. Os participantes médios terão que perseverar através da sua vontade para que a mudança aconteça e sendo incapazes de sentir a gravidade do ato. Nesse ponto, é importante a observação do próprio médium, perceber que está fadigado e se preservar. Eu acho que, na verdade, acho que em todas as atividades da nossa vida, tudo que a gente vai fazer, a gente sofre influência do meio em que a gente está. E na atividade mediúnica não poderia ser diferente, né? A gente vai sempre ter que aprender a lidar com algumas coisas, e para isso a gente se prepara, a gente estuda, a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, que é sempre reler, discutir, conversar. Eu tenho certeza que na próxima reunião mediúnica que cada um participar vai lembrar desses ensinamentos que a gente faz aqui na terça-feira. E aí vai procurar ser pelo menos um pouquinho mais vigilante do que já foi anteriormente, né? E é claro, né, a gente depende também, e o meio ele é composto por outras pessoas, né? Então, de repente, vale a gente conversar, lembrar, comentar, né?
sobre esse tipo de influência na hora, um pouco antes da reunião, né? E porque assim, todo mundo que está ali tem uma boa intenção, mas de repente a pessoa não está num bom dia, né? Então, às vezes a pessoa está indo lá, sabe que vai ajudar, sabe que está indo na intenção de ajudar, mas naquele dia a gente sabe, inclusive, que os próprios espíritos que não gostam, né, aliás, não querem que aquela reunião dê certo, que aquilo aconteça, podem fazer algumas coisas com relação aos médiuns no decorrer do dia. E aí causar alguns problemas que pode refletir, né, no estado de espírito do médium na hora da reunião. E isso é complicado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que tem que conversar. E por isso eu acho importante desse grupo, de a gente estudar em grupo, né? Para a gente poder aprender junto e na prática. É como falou aqui o nosso companheiro no capítulo anterior. Quanto melhor o instrumento, melhor a sintonia com os espíritos elevados. E se pergunta, nesse instante, não seria interessante que o médium, percebendo que não está num dia bom, tivesse a humildade de comunicar para não atrapalhar a reunião? Exatamente, foi respondido. Veja, quando isso que o Rafael está falando, né? O fato acontece esporadicamente, ou seja, não se torna um hábito, é normal, né? Pode acontecer, nem sempre o médico dá bom, né? Mas assim, quando se torna um hábito, é complicado. Sim, mas é isso que eu expliquei em cima. Será que ele sabe quando ele não está bem para exercer a faculdade mediúnica? Essa é a pergunta. Esse ponto, acho que é um ponto que nós, quando estudamos, fizemos as escolas, né, de aprendizes do Evangelho, a educação mediúnica, nós aprendemos, tem, né, e algumas coisas, e como aqui no próprio livro fala, que nesse dia, não só no dia do trabalho, né, mas que no dia do trabalho, que a gente possa se preservar de algumas coisas para facilitar. Coisas até simples, né? A própria alimentação, evitar, vamos dizer assim, desgastes físicos ou, enfim, mentais. Esse dia, até anterior, né, seria bom a gente se preservar nesse sentido. E se o médium, né, neste dia, sabe que ele passou por uma situação difícil, porque imprevistos acontecem, às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que você tem dia que você não está bem mesmo, como o Rafael falou. Então, acho que aí também cabe o bom senso, né? Não, ou eu não vou dar passividade, ou então eu vou ficar aqui na sustentação, ou quando chegar lá se prepara de novo, toma um passe, se refaz. Não sei. Eu penso assim, que nós já aprendemos que neste dia, e não só neste dia, porque somos médios 24 horas, que a gente tem sempre que estar aí de antena ligada, vamos dizer assim. Porque o médium, ele tem que realizar um aprendizado consigo mesmo. Porque às vezes a gente não está bem quando chega dentro de uma casa espírita. Mas que a gente vem da casa da gente, ou de qualquer outro ambiente que a gente teve, né? Não bem. Então a gente tem que chegar, fazer uma prece, pedir ajuda, aprender a
bem ou não. Só que, como nós já vimos em capítulos anteriores, muitas vezes o médium tem vergonha de dizer que não está bem, tem vergonha ou, não sei, orgulho, vaidade, sei lá o quê, porque acha que todo dia ele tem que estar bem, todo dia ele tem que dar passividade, e não é assim, né? Penso que ele já deve ter noção. Eu, assim, não sei, mas eu lembro quando eu fiz a escola mediúnica, quando algum aluno não estava bem, quando alguma coisa não estava bem, a dirigente ia lá, chamava o aluno à parte, conversava, sei lá, mandava fazer tratamento, enfim. Mas é aquela história que nós já falamos antes. Se esse é o estudo de nós mesmos, nós temos que, pelo menos, nos conhecer um bocadinho, né? Com certeza. Nós não teremos que nos tornar purificados, porque ninguém é, pelo menos entre nós, e os que se afinizam conosco. Mas o nosso esforço da mudança irá reenviar espíritos do bem para nós ajudar nos trabalhos mediúnicos, ou seja, a espiritualidade maior irá nos auxiliar, mandando espíritos melhores para que a gente aí tenha também, através do nosso esforço, uma mudança íntima, né? Não podemos esquecer que todo intercâmbio se faz pela troca e entrosamento fluídico e que o meio é o núcleo dessa envolvência. Allan Kardec discute aqui a influência do meio que existe na comunicação espírita. Eu acredito que sim, né? É um modo de pensar, mas eu penso assim, se esse mal-estar for causado por espíritos que querem atrapalhar, né, o trabalho desse médium, ou mesmo da reunião através desse médium, seria uma vitória para eles, né? Então, se eles conseguem fazer isso com o primeiro e ele não vai, numa semana ou na outra, ele começa a atacar um outro. Então, talvez seja mais legal ter essa consciência e ficar na sustentação, ou pedir para que os outros médiuns deem passe, fortaleçam na oração, né? Porque assim, a gente sabe que o trabalho mediúnico recebe ataques antes mesmo da reunião, né? No dia a dia do médium. Então, de repente, isso pode reforçar, né? Pode ser exatamente isso que aqueles espíritos que querem o insucesso da reunião, né, alcance, né? Estar bem aqui, companheira, o médium saber se observar fluidicamente. Como? Seu pensamento, seu sentimento, como ele está. Mas é o que você falou lá em cima. Para ele ter essa análise, ele precisa se conhecer. Por isso que a dirigente sempre pergunta, tá todo mundo bem? Tá todo mundo sentindo alguma coisa? Tá todo mundo bem? Por quê? Não é vergonha você falar que não está se sentindo bem, que você também precisa sentar no banquinho, como a gente fala lá. E isso, pelo menos eu vejo isso ocorrer no dia que eu participo do trabalho. Tem dia que realmente a gente não está muito bem. Já teve vezes que eu mesma, que fico muito no atendimento fraterno, teve um dia que eu falei, olha, hoje eu não vou ficar no atendimento fraterno porque hoje eu não estou muito afim, hoje eu estou precisando ouvir palestra. E aí outra pessoa foi lá, atendeu, e eu fiquei sentadinha lá, ouvindo a palestra, porque eu precisava desse momento. Então, eu acho que é uma questão, assim, de como se fala, né? Quando você se afiniza com o grupo, você tem essa liberdade de falar, você tem essa possibilidade de dizer, e
E não é vergonhoso, né, gente? Nós somos humanos, estamos aqui aprendendo, estamos em construção a todo momento. Então, não sei, eu penso assim. Até porque eu vejo o médium, talvez eu esteja falando pela minha ótica, né? Porque todas as vezes que eu vou para a câmara de passe, todas as vezes que eu participo de algum evento como sustentação, porque esse é o papel que eu tenho, eu saio de lá muito melhor do que eu entrei. Então eu aprendi na minha pequena experiência de que eu sou um assistido, mas um assistido que tem uma responsabilidade de também colaborar. Mas não é porque eu colaboro que eu também não deixo de ser um assistido. Eu acredito que o médium, além de ser o instrumento, ele também recebe aquela energia, recebe aquela mensagem, porque ele é o primeiro a receber a mensagem. É ou não é? Mesmo os médiuns mecânicos, mesmo que ele não esteja consciente daquilo, aquela mensagem passou por ele. Então, eu vejo também o médium como um assistido. Meu ponto de vista, tá, de uma experiência muito, muito pequena, e eu quero, e assim, a opinião de vocês é bem importante para esclarecer isso, nessa minha visão. Uma pergunta feita pelo participante. Esse meio que falamos, no caso espírita, é composto também pelos médios de sustentação. É possível que, através da vibração desse médio, haja interferência? E é respondido que sim, eu entendi. E entendo também que, às vezes, certas influências são sutis e a percepção é mais difícil. Colocação: sim, Rafael, nós vamos lá para nos doar, através do intercâmbio dos espíritos, mas recebemos também desses espíritos ajuda que necessitamos, na maioria das vezes, para não dizer sempre, mas precisamos estar abertos para que isso aconteça. Eu vejo que sim, eu acredito que os médiuns de sustentação, né, eles compõem esse meio que diz, né, a questão. Mas eu penso que, às vezes, acho que a própria espiritualidade, ela equilibra a coisa. Quando um não está muito bem, quando a energia de um não está muito legal e a de outro está um pouco melhor, eles fazem esse equilíbrio, né? Assim como a gente distribui a câmara de passe, né? Você para cá e tal, você mais para lá. Então, quando a gente, por exemplo, está no passe do trabalhador, em que se intercalam um médium de sustentação e um médium de passividade. Então, quando um não está bem, eu acredito que a própria espiritualidade trabalha essas energias, que um tem um pouco a menos, outro tem um pouco a mais, né? E é como falou, né, a explicação, porque o que está valendo ali, aliás, assim, o que está valendo não, é muito importante a intenção. Por mais que eu não esteja muito bem, se eu ainda estou com a intenção de fortalecer, se o meu coração está naquela reunião, eu vou saber, dentro de mim, perguntar, falar comigo mesmo. Talvez até a pessoa não queira expor isso, mas ela fala: eu não estou muito bem, senhor, então já aconteceu comigo, tá? Então, por isso que eu falo, posso falar. Então, já cheguei, então eu falo: olha, hoje eu não estou muito bem, no caminho para cá aconteceu uma coisa que, enfim, não foi legal. Então, senhor, permita que, se eu não puder ajudar, pelo menos que eu não interfira atrapalhando nessa reunião e tal, né? Até porque eu não podia deixar a reunião no meio, mas nesse ponto, sei lá, eu fiz essa mentalização e eu acredito sim que eu acho que a espiritualidade, ela
tem essa participação. Ainda respondendo para a nossa companheira sobre o médio de sustentação quanto à interferência. Essa interferência, eu acredito que se houver é para o bem. Claro, quando o médium não estiver dormindo na sustentação, disperso, e se conectando com a equipe do trabalho que está ali naquele momento. A sustentação é um trabalho poderoso dentro da manifestação dos espíritos. Sim, é possível, porque o médium de sustentação, ele está ali a todo tempo vibrando, né? Vibrando energia, doando, né, energia, vibrando pensamentos positivos, de luz. Quando muitas vezes o dirigente fala, né, vamos aumentar nossas vibrações, vamos emitir luz rosa, vamos isso. Então, assim, é uma engrenagem, eu vejo, é um laboratório, que todos devem estar aí afinados nessa sintonia. E nós já vimos no Livro dos Espíritos que quando um médium ou mesmo aí no caso você colocou sustentação, quando ele não está bem, e aqui mesmo também falou, esse médium ele é isolado para que os trabalhos possam ocorrer com tranquilidade. Participar de um grupo mediúnico é uma grande responsabilidade. Todos precisam estar em conexão com a espiritualidade para que seja realizado um trabalho sério, né? E que possa ser assim, que possamos contar com o apoio dos bons espíritos para que possa ser bem-sucedida. Aí sim, Rafael, acredito que vale a intenção, porque você foi um médico com consciência. Você está entendendo? Você teve consciência de que você não estava bem e falou com a espiritualidade. Eu acredito que falta esta educação mediúnica do médium dentro da câmara de trabalho, porque ele acha que quando ele está ali dentro, ele é passivo. Tudo que quem tem que fazer são os espíritos, e não é. Temos que colocar na nossa mente, nós somos intermediários. E os espíritos trabalham através de nós. Está entendendo? Somos nós e eles. Eu não sei se eu estou certa, mas é o que eu penso. Não estamos aí com boas intenções. Então, tudo isso é interessante a gente perceber. Nossa, essa fala é forte, hein? Dos espíritos. E eles não vão lá. Interessante isso daí, né? Ou seja, não vou perder tempo com quem não quer nada com nada. Quem não quer se melhorar, com quem não quer estudar, com quem não quer praticar harmonia. Olha, gente, a cada dia que a gente estuda, a gente vê a seriedade do espiritismo. Não falo nem da doutrina espírita, porque espírito é espírito em qualquer religião. Mas a seriedade do espiritismo, a seriedade que é uma reunião. É muito interessante quando você começa a aprender isso. Aí você olha o meio, aí complica mais ainda. Não é obrigação, mas a responsabilidade de poder desenvolver o trabalho, de poder trabalhar, né? De poder devolver um pouquinho de tudo que eu recebo, uma gota de todo o oceano que eu recebo através do trabalho.
Então, essa consciência de que eu tenho que desapegar dos meus melindres e do meu orgulho em prol do trabalho, é de saber que eu, enquanto eu me dou ao trabalho, eu estou recebendo aprendizado e energias de cura também, de tratamento, enfim, né, nas minhas enfermidades físicas e principalmente morais, que vem através das mensagens, né? Enfim, é mais ou menos isso aí que eu consigo ver nessa, partindo aí, né, de tudo que a gente está estudando agora. Sim, Rafael, a cada dia que a gente lê esse livro da doutrina, cada estudo abre mais um leque, né, de entendimento dentro da gente. Isso é muito bom. A companheira responde, verdade. Às vezes eu nem tenho essa dimensão. Degenerado. Nós estamos na verdade. O trabalho é um grande tratamento. E é o que no capítulo fala, né? Que nós precisamos desse tratamento, porque aí no item 232, acho, que ele fala, né? Que a gente tem que olhar como é que está o nosso mundo. Então, nós não estamos num planeta regenerado. Nós estamos no planeta ainda que a gente sofre muitas influências, muitas energias densas. Então, quando a gente vai para o trabalho, a gente, na verdade, a gente está nos auxiliando. A gente auxilia o outro, mas não só o outro, mas principalmente a nós mesmos. Assim penso. Então, mas a gente também precisa saber que o médium, quando ele não está dentro, com os ouvidos, né, fechados aí, aonde a ironia domina o médium, só porque ele é instruído, o orgulho, tudo isso, ele é visitado por espíritos zombeteiros. Aquele que se gaba, né, da sua mediunidade, ele acaba sendo humilhado pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Então, não adianta o orgulho, não adianta a vaidade, não adianta mostrar aquilo que nós não somos. Porque nós estamos fazendo o quê? Intercâmbio. Não somos nós. Então não vai adiantar a vaidade. Vocês veem que a providência divina dá acesso a esses espíritos inferiores dentro de uma reunião séria. É para quê? Que eles também possam aprender. E eles se sentem mal dentro dessa assembleia do bem, vamos dizer assim, numa reunião séria, onde todo mundo está ali com esse pensamento bom. Esses espíritos inferiores, eles não ficam ali, eles vão lá só para receber instrução. A caridade, né? Então aqui, quando ele fala reunião séria, não é a pessoa tá séria, de cara feia. Aí entra aquilo que o Rafael falou. A pessoa tá assim, mas ela está com um coração bom. Ela vai atrair bons espíritos. Por isso que a gente entende aqui, quando ele fala que nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Porque aquele médium que não está numa condição moral boa, ele vai conversar com espíritos que são semelhantes a eles. Esses espíritos, além de tudo isso, eles não vão pensar duas vezes em enganar o médium. E frequentemente eles lisonjeiam nossos preconceitos de querer estar no bem. Olha aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações
vai para a reunião é você estar ali com boas intenções, como ele fala, né? Com sentimentos puros, elevados e com desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. Eu achei interessante. E aqueles que estão numa reunião mediúnica e concordam com esses espíritos inferiores, acreditando que aquilo é verdade, gente, isso é uma questão de sintonia. Pensamos iguais. É por isso que Kardec termina aqui falando, né, que as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade, como o Rafael falou, para o bem. Mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. Então a gente é o fim de todos nós, não é? O bem. E tirar desse bem o melhor para nós e para os outros. Agora expliquem aqui para mim vocês. Quando o Kardec fala que ideia preconcebida, no quê? Ideia preconcebida no mal, no julgamento, no quê? Quem entendeu isso aqui, eu não entendi muito bem. Tem hora eu pulo, né? Eu entendi sem ideias de julgamentos. Penso eu. Aí entra aquela frase do poeta, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Acho que a frase é mais ou menos essa. Mas ela fala muito do que a gente está vendo agora, né? A intenção, mas não é só aquela intenção, é a intenção que vem do coração, a vontade. Os próprios espíritos, num determinado ponto, dizem que a vontade ela é uma força muito, muito, muito potente dentro de nós. Então, quando a gente aciona essa vontade na direção do bem, a gente consegue coisas incríveis, né? E eu acho que a gente consegue, se a gente tiver uma boa intenção, tiver o coração voltado, né, fortalecido por essa vontade de fazer o certo, de crescer, de evoluir, de ajudar, a gente muda inclusive o meio que está a nosso redor. E aí o meio pode conduzir a influenciar para um bom trabalho, penso eu. Ah, Rafael, isso eu acredito. Não só acredito, eu tenho certeza. Mas também aqui, nessa questão de ideias pré-concebidas, é quando você já vai com aquela opinião formada e você não aceita mudar. Tem pessoas que vai assim, não, tem que ser assim, 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 assim. E aí não aceita uma mudança. Então você já vai com as ideias, com pensamentos já pré-concebidos. E aí, às vezes, você se depara com situações que você tem que desconstruir isso, né? Desmistificar, mudar. E isso você só muda com o estudo. Sim, a mudança, ela é penosa para nós, almas, ou seja, nós estamos encarnados. O que trouxemos, esses hábitos de várias e várias encarnações anteriores. E para mudar, dói e dá trabalho. Eu acho que se deixar a gente fica aí, quando vai ver, né, a gente vai até altas horas, porque o aprendizado é gostoso, né? Esse negócio de influência do meio, a neurociência, ela hoje está chegando numa conclusão que a influência do meio forma
personalidade de um ser de 0 a 7 anos. E depois, de 7 aos 14. Então, esse assunto é muito interessante. E é ciência. E tudo que vocês estão falando aqui condiz com o que a neurociência fala. Mas que quem manda é o coração. A gente achava que era o cérebro, né? Que que mandava tudo para o espírito. Mas eles estão descobrindo que é o coração. Eu acho que esse grupo nosso de estudos, os assuntos são bem pesados, são bem complexos, mas esses nossos diálogos aqui, eles são tão prazerosos que a gente acaba passando mesmo do horário, mas isso é bom, né? É bom sinal, porque a gente consegue fazer com que esses assuntos complexos se tornem um aprendizado para todos. E isso acontece por causa da intenção que todos nós empregamos quando a gente entra no grupo para conversar. Então nós todos estamos imbuídos dessa intenção, estamos com o coração abertos para interagir um com o outro, aprender um com o outro de uma maneira leve, respeitosa, gostosa, bem-humorada, né? Séria, bem-humorada, sem perder a seriedade, enfim. Essa nossa intenção é que faz essas nossas terças-feiras serem assim. Ângela, na verdade, quando a gente estuda lá na pedagogia, a gente sabe, e aí vem mesmo desde Platão, sempre fala, né, que o meio influencia na personalidade da criança. É que muitas coisas, assim, se a gente fosse se aprofundar, a gente ia fazer essas ligações. Né? Porque isso é muito claro, porque a gente sabe o meio da criança convive, aí eu estou falando assim da questão do meio físico, do meio das questões mesmo de convivências, as convivências emocionais, das convivências de caráter, enfim. A gente percebe isso. E aí aqui, né, a gente fala também da questão do meio fluídico. Então, realmente, é um assunto muito profundo, muito interessante. Tem algumas pessoas aqui que falam que não dá nem boa noite, porque tem vergonha de falar, gente, não faz isso não. Aqui não tem catedrático, estamos todos aprendendo. Queremos agradecer por este momento de partilha de ideias, de conhecimentos, unidos no mesmo pensamento, de autoconhecimento, de como é importante a instrução. E aí nós lembramos do que Kardec nos deixou. Amai-vos e instruí-vos. E é isso que a gente tem que levar. Levar esse amor que brota do coração de cada um e buscar o estudo como meio da nossa melhora e da melhora ao nosso redor. E assim, nesse instante, elevamos os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade que está sempre conosco, nos envolvendo, nos auxiliando. E agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão. E que possamos permanecer com Jesus durante toda a semana,
refletindo, nos envolvendo nessas energias de paz e de luz. E que todos possam ter uma noite tranquila e serena e uma semana de muita paz. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Gratidão por todos estarem aqui. E que o Mestre abençoe e renove, se necessidade, o coração de cada um de vocês. Até a próxima.